Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 23. Mateus 23, 23. Tá? Mateus 23, 23. Ok? Amém? Mateus 23, 23. Teus irmãos já abrem a Bíblia e falam assim, vixe, vixe. É vixe mesmo, irmão. O negócio hoje, Deus quer tratar com a gente. Diz assim a palavra do Senhor. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas. Porque vocês limpam o exterior do... Hipócritas. Porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Você que pode. Irmãos, hoje eu vou falar de um assunto, ele é delicado, mas ele é importante. Tá bom? É um assunto que quando o pessoal vai, ixi, rapaz, se eu soubesse disso eu nem vinha hoje. Ou você que está assistindo pela internet, se eu soubesse que o tema era esse, eu não tinha nem clicado. Né? Então hoje eu quero falar sobre o dinheiro da igreja. A gente vai falar sobre dinheiro hoje. Tá? E por que a gente vai falar de dinheiro? Porque a gente não tem dinheirofobia e nem dinheirolatria. A gente não vê o dinheiro como um fim. A gente vê que o dinheiro é algo que Deus nos abençoa. Amém? Então o dinheiro não nos tem, nós temos o dinheiro. Amém? Se você não tem, fala amém assim mesmo para Deus te dar. Amém? Irmãos, então... Para aqueles que nos visitam, aqueles que estão assistindo essa primeira mensagem, eu preciso falar. Essa é a 8ª mensagem da série. Nós estamos, desde o mês de abril inteiro, revisando fundamentos da igreja. Nós falamos já sobre governo eclesiástico, já falamos sobre disciplina eclesiástica, nós já falamos sobre ação social, nós já falamos sobre discipulado, nós já falamos sobre a mensagem mais importante, nós já falamos sobre membresia, e faz parte do ser igreja a gente pensar a respeito do dinheiro, certo? Então não feche o seu coração. Deus quer falar conosco nessa noite, Deus quer nos instruir dentro dessa temática delicada, porém importante. Como eu disse, essa é a 8ª mensagem da série. Né? Então, se você não viu alguma das outras 7, eu quero sugerir que você acesse o nosso canal, AD Dom Pedro 2 lá, e procure as outras 7 mensagens. Se você for membro dessa igreja, é fundamental que você ouça todas as mensagens, para você compreender o que a gente pensa a respeito de igreja. Para você compreender como é que funciona a membresia da igreja, como é que funciona o governo da igreja, a disciplina eclesiástica, enfim, todos os fundamentos que a gente tratou aqui. Pastor, os fundamentos se resumem a essas 8 mensagens? Não. Mas essas 8 mensagens já são um bom começo. Amém? Então, é sempre um desafio falar sobre dinheiro na igreja, dadas as circunstâncias de abuso, de corrupção e coisas do tipo. Com certeza você sabe de alguma história atravessada envolvendo dinheiro e igreja. Com certeza algum dia você já viu alguma notícia que te chateou. Ou talvez você até já presenciou uma administração errada do dinheiro na igreja. E quando o assunto é dízimo, discute-se sobre a obrigatoriedade, sobre a validade do dízimo dos dias de hoje e sobre o percentual usado como regra. Né? Então, irmãos, eu quero falar sobre tudo isso nessa noite, nessa mensagem. Então, talvez eu vou desconstruir alguma coisa que você já aprendeu, ou talvez eu vou te ajudar a esclarecer algum ponto que você tenha dúvida. Né? Então, a minha missão nessa noite é te trazer compreensão a respeito da relação entre o crente e o dinheiro. Amém? Amém? Vamos lá? Então, tomemos como ponto de partida o texto que a gente leu. Então, o texto que a gente leu, Jesus está exortando os fariseus. Jesus está exortando os fariseus, não é porque eles estão deixando de dar o dízimo. Jesus, vocês dão o dízimo, isso é bom, mas a conduta de vocês não é boa. Vocês estão fazendo uma coisa e estão deixando de fazer outra. Vocês estão sendo
seletivos. Então, Jesus está dizendo assim, ó, há um partidarismo entre vocês. Então, os fariseus eram dizimistas, mas eram injustos. Eles não tinham misericórdia. Certo? Então, Jesus está dizendo o seguinte, ó, vocês não têm que parar de dar o dízimo. Vocês têm que continuar, mas vocês também têm que rever a conduta de vocês. Da mesma forma, para algumas pessoas, talvez a mensagem é o contrário. Para algumas pessoas, talvez, o Jesus está dizendo, olha só, que bom que você tem uma boa conduta. Mas você já pensou a respeito do dízimo? Será que não chegou a hora de você adotar esse princípio? Será que você não pode também ser fiel ao Senhor no dízimo? Talvez seja o inverso. Então, nós precisamos pensar sobre isso. Recentemente eu vi um post de uma conhecida, uma pessoa até que eu já trabalhei junto, que atua em liderança de igreja, não é essa igreja, que ela fez uma postagem ridicularizando o dinheiro que é investido, o dinheiro que é contribuído na igreja. Falou assim, enquanto a gente está dando dízimo e oferta, tem pessoas que estão comprando bolsa de não sei quantos mil reais. Tem pessoas usando relógio de não sei quantos mil reais. Pessoas morando em casas luxuosas. Pessoas andando em carros luxuosos. E por isso que eu não dou o dízimo. Ela quis dizer isso. Por isso que eu não dou o dízimo. Então, por isso que eu prefiro ajudar, servir ao Senhor com outros meios. O que é curioso. Enfim, nós temos um problema aqui de generalização. Por conta de alguns, há quem condene todos. Por causa do erro de um, eu também vou cometer os meus. É como aquela história, né? O governo é corrupto mesmo, então acho que eu também vou mentir na minha declaração de imposto de renda e vou pegar um pouquinho de volta do que eles levaram. Ou então aquela história, né? Fulano de tal, rouba, mas faz, né? Então tá tudo bem. Não, irmão, não tá tudo bem. Corrupção é corrupção. Errado. O errado continua errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo continua certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Então a gente precisa pensar a respeito desse princípio, ok? Agora, se nós fôssemos interpretar a questão do dízimo apenas com esse texto, nós poderíamos dizer, como eu já adiantei, que as pessoas estão sendo seletivas. As pessoas só querem a parte da Bíblia que favorece elas. Você já viu aquele crente que gosta de distorcer? Não, porque a Bíblia diz isso, isso e isso. Porque a Bíblia diz que eu comerei o melhor dessa terra. Porque a Bíblia diz que eu vou em paz, me deito e logo eu pego no sono. Porque a Bíblia... E aí ele não pega os contextos, ele não pega o restante. Aí a parte que diz assim, perdoai os outros. Não, isso aí é relativo. Amai os seus inimigos. Não, veja bem, não é todos os inimigos. Então aí ele quer pegar só a parte que lhe serve. E quando é a respeito de dinheiro, gente, Jesus falou mais de dinheiro do que de céu e de inferno. Tá? Então, ano passado eu preguei uma série aqui, foi 4 ou 5 mensagens falando a respeito de dinheiro. Né? Se você quiser pesquisar lá no nosso canal também, você vai achar. Tá? Mas, enfim, tem gente que pensa assim, não, quando envolve dinheiro, Deus, dá licença, porque do dinheiro eu sei me virar. Do dinheiro eu não preciso da sua ajuda, a não ser quando está faltando. Aí quando está faltando, Senhor, tem misericórdia, Senhor, está faltando, o negócio está feio aqui, eu tenho um boleto para pagar, enfim. Então, nós não podemos ser seletivos. Cremos que Deus deseja que a contribuição não seja um obstáculo, mas algo voluntário por parte de quem o ama. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, está escrito assim, ó, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Então, quando se trata de fé e dinheiro, parece que é até difícil colocar as duas coisas, as duas palavras na mesma frase, sem se corromper, ou sem barganhar, sem fazer alguma coisa errada. E, irmãos, e aí a gente tem pessoas que sofrem. Tem gente que tem tanto amor ao dinheiro, que ele não dá o dízimo, ele não oferta, porque ele ama muito dinheiro. E aí, sabe, é pesaroso para ele contribuir na igreja. Mas tem gente que dá o dízimo porque ama o dinheiro. Tem gente que dá o dízimo e dá a oferta
com medo de faltar. Fala assim, não, se eu não der, Deus vai tirar o devorador e etc. Então, os dois estão errados. Os dois estão demonstrando que o dinheiro está se tornando um Deus. O dinheiro está se tornando um fim e não um meio. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, nós vamos sair daqui com a compreensão bíblica correta e nós vamos dar o dízimo não é com medo de faltar. Nós vamos ofertar não é com medo do devorador. É pensando em louvar o Senhor, em honrar Ele com aquilo que Ele mesmo tem nos dado. Amém? Então, deixa eu te falar um negócio. Jesus não precisa do seu dinheiro. Jesus não quer o seu dinheiro. A contribuição, na verdade, é uma forma de demonstrar generosidade e desprendimento. Quando nós ofertamos, quando nós devolvemos o dízimo, eu estou dizendo o seguinte, olha só, Deus, o Senhor me deu, eu estou te devolvendo porque eu te amo. Eu quero te honrar, eu quero dizer que isso aqui não me domina. Sou eu que tenho ele, não ele que me tem. Quer dizer que a gente não é apegado às bênçãos que ele nos deu. Porque tem muita gente que valoriza mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. Então nós precisamos ser cautelosos nisso. Então, a contribuição é uma forma de louvar a Deus, reconhecer que tudo que a gente tem é graças a Ele. Mas nós vamos desenvolver essa ideia durante a mensagem. Então, primeiro eu quero estabelecer algo importante aqui nessa noite. E aí você que está ouvindo essa mensagem, cuidado para você não vê-la pelas metades, senão você pode interpretar do jeito que você quiser. Então, preste atenção no que eu vou falar. O dízimo não é uma obrigação. Pastor, que é isso, pastor? Eu vivi a vida inteira pensando que quem não der o dízimo vai para o inferno. Então eu estou livre do dízimo. Calma aí. A gente vai conversar mais um pouquinho ainda, mais alguns minutos. Mas você entenda que o dízimo não é uma obrigação. E eu falo isso, irmãos, sem ter medo das receitas da igreja cair. Dízimo não é uma obrigação. Mas preste atenção que tem coisa aí. Vamos lá. Antes de você que não devolve o dízimo, não oferta, ficar assim, ufa, agora que eu não pego esse envelope mesmo. Eu vou até apagar essa chave Pix daqui que nunca mais eu vou... Não, veja bem. No livro de Gênesis, nós temos 2 exemplos de homens que deram o dízimo dos seus ganhos. Gênesis. O primeiro é o mais conhecido, é o exemplo de Abraão. Né? No capítulo 14, relata que Abraão deu voluntariamente o dízimo a Melquisedeque, sacerdote e rei de Salém. Sacerdote do Deus Altíssimo, a Bíblia ainda dá essa ênfase. Agora, 2 gerações mais tarde, nós temos um outro exemplo. Jacó. O capítulo 28, versículo 20 ao 22, vai dizer assim, Jacó também fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que compreendo, e me der pão para comer, roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo que me conceder, certamente te darei o dízimo. Ninguém mandou Jacó fazer isso. Ninguém mandou Abraão fazer isso. Eles fizeram voluntariamente. Por quê? Ele falou, Senhor, como é que eu posso demonstrar o meu amor pelo Senhor? Como é que eu posso demonstrar que eu não estou iludido com as bênçãos que o Senhor tem me dado? E aí eles encontraram uma solução. Daram uma parte daquilo que Deus deu a eles ao Senhor. Mas como eu disse, o Senhor não precisa do nosso dinheiro. Então como é que eles fizeram isso? Eles deram a pessoas que representavam, de alguma forma, representavam Deus na terra. E é importante a gente mencionar que eles fizeram isso antes da lei. Por quê? Porque Moisés foi viver cerca de 400 anos depois de Abraão. Então, em lugar nenhum estava escrito, em lugar nenhum tinha dito que você tinha que dar dinheiro para alguém, em nome do Senhor. Mas eles fizeram isso voluntariamente. Muito antes de Moisés estabelecer uma ordenança. Porque na lei, o dízimo já se tornou uma ordenança. Então vamos falar um pouquinho da lei? É importante você entender a lei para você entender a mensagem. Presta atenção, eu estou gostando que está todo mundo atento, né? Um assunto que todo mundo tem curiosidade, né? Então vamos lá. Na teologia, a gente gosta de dizer que a lei é uma espécie de parênteses
da Bíblia. Como assim? Existem coisas que foram restritas ao período da lei. Qual foi o período da lei? Vai lá de Moisés até a vinda de Jesus como homem. Ali nós temos o período da lei. Depois que Jesus morre, o véu é rasgado, nós passamos agora a estar na dispensação da graça, no tempo da graça, certo? Então, o próprio Jesus diz que não veio para revogar a lei, mas para cumprir. Destarte, nós vemos que por meio de Jesus, algumas coisas ficaram para trás. Por exemplo, hoje a gente come carne de porco. A gente come um camarão. E na lei isso não estava permitido. E por que a gente faz isso? Porque a gente lê a Bíblia. Pastor, eu nunca nem sabia que estava escrito na Bíblia. Então, hoje você pode falar que agora eu vi na Bíblia, lá em Marcos 7, versículo 19, que Jesus diz que Jesus considerou puros todos os alimentos. Certo? Então, por isso que a gente come carne de porco sem medo, a gente come camarão sem medo, e algumas outras comidas exóticas aí a gente também não tem muito medo, não. A gente ora e consagra, é isso aí. Glória a Deus, aleluia. Então, algumas coisas ficou para trás. Então, algumas regras caíram, certo? Outras, Jesus não derrubou, vamos dizer assim. Jesus ressignificou. Por exemplo, vamos pensar sobre o grande mandamento. O grande mandamento é: amarás o seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus vem e ressignificou o mandamento. Jesus falou: não, agora vocês não vão falar amarás como a si mesmo. Agora você vai fazer o seguinte: ame o seu próximo como eu vos amei. Então agora tem um parâmetro, Jesus. Agora o sarrafo subiu, irmão. Agora ficou mais difícil. Você pode não amar assim, mas Jesus amou a igreja, Jesus amou o próximo, Jesus sacrificou por nós. Então, nós temos que amar o próximo como ele nos amou. Então, aqui é uma ressignificação, certo? Então, tem coisa que Jesus aboliu, tem coisa que Jesus ressignificou. Está conseguindo acompanhar? E o dízimo? O que acontece com o dízimo, pastor? Jesus aboliu o dízimo? Algumas pessoas gostariam que sim. Mas, em nenhum momento nós veremos Jesus falar: vocês não precisam dar o dízimo. Eu vou abolir, esquece isso. Mas também a gente não vai ver Jesus dizendo assim: se vocês não der o dízimo, vocês vão para o inferno. Então o que está acontecendo aqui? O que Jesus diz é que onde está o seu tesouro, está o seu coração. E ele também nos aconselha a não ajuntar tesouros na terra, mas a juntar tesouros nos céus. Então, diante dessas falas, o que você acha que Jesus faria se tivesse entre nós hoje? Calma que eu vou te dar mais exemplos. Como seria uma interpretação atualizada e bíblica a respeito de dinheiro, dízimos, ofertas? Vamos ver algumas aplicações usando como exemplo a nossa igreja local. Vai ser quase uma sessão aqui de Portal da Transparência agora, tá? Vamos lá. Em Atos 2, versículo 45, a gente tem um texto bem interessante. Diz assim, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, vamos lá. A igreja nos tempos primitivos entendeu que não fazia o menor sentido eu falar assim: eu sou crente, eu creio em Jesus, eu estou bem, não me falta nada, mas o meu irmão está passando por dificuldade. Então, quando eles identificavam alguém da família na fé passando por dificuldade, o que está escrito aqui? Que eles vendiam as propriedades. Peraí, você é de casa, cara. Você não pode passar fome, não. E eles dividiam entre eles. Então, nós estamos falando aqui de igreja nos tempos primitivos. De igual modo, irmãos, né, nós pensamos que faz parte da missão da igreja ajudar as pessoas que precisam. Então, por causa disso, muitas pessoas recorrem à igreja. Como os irmãos sabem, no domingo de ceia, a gente costuma pedir para os irmãos trazer o quê? 1 quilo de alimento. E esse alimento a gente faz cestas básicas. E a gente abençoa
algumas pessoas do nosso contexto direto. Quem cuida disso é a diaconisa Carla Adriane e o irmão Hélio. Certo? Então, a gente tem esse costume aqui de abençoar uns aos outros, de olhar para aqueles que estão passando por necessidades, especialmente os da família da fé. Ainda assim, não foram poucas vezes, o presbítero Moisés está ali atrás, ele pode te testemunhar, é lógico que ele não vai citar nomes, que a igreja pagou o aluguel dos outros, Moisés? Já. E água, já pagou? E energia? E gás? E remédio? E é só de vez em quando, né? E mercado? E consulta? Muitas vezes, as pessoas recorrem à igreja e falam, pastor, se eu não pagar o aluguel, eu vou ser despejado. As pessoas, pastor, não tem que comer em casa. Aí, mas cara, tem cesta? Não tem cesta. Fala, Moisés, compra uma cesta. Às vezes, pastor, tem comida em casa, não tem gás. A gente vai lá e compra um gás. Alguém fala, pastor, fulano e tal tá passando mal e tem que comprar um remédio. O remédio é R$200. Compra o remédio. Não foram poucas vezes, irmãos, foram muitas vezes que isso aconteceu. Algumas vezes, aconteceu da gente não ter. A gente está fazendo alguma obra, apertou alguma coisa, a gente não ter. Aí o que a gente faz? Lista de transmissão do AD Dom Pedro II. Irmãos, tem uma família precisando de nós. E eu queria que agora você puder ofertar, faça um Pix com a palavra família na conta da igreja. E aí a gente chega e recebe lá algumas ofertas. E na maioria das vezes o valor é insuficiente. Mas aí a gente pega o que tem, o pouco que tem no caixa, e completa. Não foram poucas vezes que isso aconteceu, irmãos. Por quê? Porque nós entendemos que faz parte da missão da igreja ajudar aqueles que passam por dificuldades. Amém? Então, sabe de onde é que esse dinheiro para ajudar esse pessoal sai? Do seu dízimo e da sua oferta. Então, é por isso que você dá dízimo e oferta. Mas calma que eu vou te dar mais motivos. Né? Além disso, a igreja tem alguns compromissos financeiros mensais. A gente tem despesa, como limpeza, água, energia, internet. Sabe? Chegar a conta da Equatorial aqui, não fala assim, não, nós vamos orar por vocês. Não quero saber oração, quero receber oração, não, quero receber em dinheiro. Se a gente for fazer um acampamento, né? Eu preciso abastecer hoje, não, mas... Então, sou lá da igreja, então, o que é aí? Não recebe oração, não. Em jejum, em palavra, não, é em dinheiro. A gente tem que levar dinheiro para eles. Então, nós temos alguns compromissos. E o dinheiro que entra na igreja custeia, então, essas coisas para que a igreja continue funcionando. Irmãos, eu louvo a Deus porque nós temos uma ótima estrutura em nossa igreja. Nós temos cadeiras confortáveis. A gente já pensou assim, podia reformar, algumas estão fazendo barulho, outras estão rasgadas, mas elas são ótimas. As crianças estão na salinha com ar-condicionado. Glória a Deus por isso. Nós trocamos aqui as caixas de som recentemente, temos feito alguns investimentos aqui com o quê? Com aquilo que tem entrado na igreja. Glória a Deus por isso. Você deve se lembrar também que a nossa igreja tem um compromisso missionário com duas famílias. Tem o missionário Davi Jackson, missionário Jackson, que está em Cabo Verde, na África, junto com a sua família. E recentemente, nós adotamos também a família do pastor Francisco, que está no México. E todo mês a gente envia a contribuição para essas famílias. Além disso, nós temos um projeto social chamado Missão Alcateia, que fica aqui em frente à igreja, que oferece aula de jiu-jitsu gratuita para a comunidade. E a igreja é a principal mantenedora da Missão Alcateia. Não vou falar que é a única, tem algumas pessoas que ofertam também na Missão Alcateia. Então, por fim, nós ainda temos as pessoas assalariadas. As pessoas que ajudam a cuidar da igreja. E nós até gostaríamos de ter mais pessoas assalariadas, mas nós entendemos que a realidade financeira da igreja ainda não comporta isso. Então a gente precisa ser prudente.
1 Timóteo 5,18, está escrito que o obreiro é digno do teu salário. Há muitas pessoas que servem voluntariamente aqui na igreja. Tem gente que vem aqui na igreja 4, 5 vezes por semana de graça. Eles ofertam o seu trabalho. Assim como aqueles que dependem da igreja para o seu sustento. Como, por exemplo, o pastor. Eu hoje acumulo 2 empregos. Tá? Então, eu não vivo só com a renda da igreja. Preciso deixar isso claro. Por quê? Porque eu sempre trabalhei lá fora, eu tenho uma formação na área de TI. Recentemente eu mudei de organização, né? A barba entrega isso, né? Mas eu continuo atuando na área de TI, então, durante a semana, segunda a sexta, eu cumpro expediente de 8 a 5, normal, como a maioria dos irmãos aqui. E sabe por que eu faço isso? Conforme o apóstolo Paulo diz que trabalhava para não ser pesado para a igreja. Da mesma forma, eu trabalho também para que a igreja não tenha que custear todas as minhas despesas, tudo aquilo, todo o meu sustento. Então, por isso que eu trabalho fora. Em contrapartida, a igreja não pode contar com o pastor em atividades diurnas. Talvez alguém fale assim, eu nunca vi o pastor na tarde da bênção, porque na hora da tarde da bênção, o pastor está trabalhando. Ainda assim, a gente, em momentos de emergência, a gente sempre dá um jeito de sair. Porque não dá para marcar hora para alguém adoecer, para alguém morrer, ou para alguma dificuldade assim. Mas o dia que o conselho de líderes da igreja entender, não, agora a gente precisa de um pastor em tempo integral, a gente vai conversar a respeito. A gente não está com pressa disso, não. Percebe? Existem pastores que vivem integralmente da igreja? Sim. Mas, por enquanto, nós entendemos que isso não precisa ser a realidade do Dom Pedro II. Então, vocês vão ter que me dividir no meu outro emprego. Amém? O que eu quero que você compreenda é que toda contribuição da igreja é reinvestida na igreja. Seja em pessoas, seja em estrutura. Eu até esqueci de mencionar aqui, muitas vezes a nossa igreja tem ajudado, por exemplo, em capacitação. Capacitação de pessoas que servem na igreja. Ministério infantil, louvor, mídia. São investimentos que já foram feitos em pessoas. Foi uma forma da igreja contribuir financeiramente com alguns obreiros que trabalham aqui. Percebe? Então, aquilo que aqui entra é reinvestido na igreja. Amém? Feita a prestação de contas, talvez o irmão ainda ficou pensando assim, pastor, mas se os dízimos e as ofertas sustentam a igreja, por que a gente ainda faz cantina? A gente faz outras atividades de arrecadação? Por que a gente tem um ministério de arrecadação na igreja? Por que agora a gente está tendo carnê aí para a gente fazer uma fachada? A resposta é simples. Nem todos os membros da igreja são dizimistas. Nem todas as pessoas que vão à igreja são ofertantes. Simples assim. Talvez se todos fossem, a gente não precisaria fazer algumas ações. Talvez se todos fossem, a gente não precisaria recorrer a outros meios de arrecadação. Permita-me dar uma ilustração. Imagina que vai todo mundo para o rodízio. Ô, glória, hein? Rodízio é bom, né? Chegando lá, todo mundo come e bebe. Eita, glória! Uns comem menos, outros comem mais, mas o rodízio é por pessoa. E aí, irmãos, só que aí o irmão que está lá no rodízio não tem dinheiro para pagar. Aí o que vai acontecer? Alguém vai ter que assumir a conta dele. Certo? Mas se ele foi transparente, não tem problema nenhum com isso. O irmão tal vai pagar para ele. Pronto. Já teve várias atividades aqui na igreja que a gente teve inscrição. Vamos para o cinema. O cinema tem ingresso. Aí o irmão falou, eu vou pagar ingresso de tantas pessoas. Eu vou pagar desses e tal. E, enfim, deu tudo certo. Os adolescentes vão para acampamento agora, final do mês de maio. Todos têm dinheiro para ir? Não. Então eles vão fazer o quê? Cantina, vão fazer rifa. E se algum irmão sentir de adotar um adolescente, fala com Moisés e Isabela, que eu tenho certeza que vai ter alguém para vocês adotar aí, para eles ir para o acampamento. Né? Voltando aqui. Mas já pensou se lá do rodízio algumas pessoas saem de fininho, sem pagar? Que feiura, né? Não é crente, não.
Alguém vai ter que pagar a conta desse também, não vai? E foi o pastor que levou todo mundo, então quem que vai ter que pagar? Então, nesses casos, a gente vai ter que pensar na alternativa para arcar com aquela despesa. Talvez alguém se prontifique, não, pode deixar que eu vou pagar o de todo mundo que sumiu. Mas se a gente dividir o fardo, não, outro você vai pagar sozinho, não, eu vou ajudar também, outro vou ajudar também, vou ajudar também. E aí, várias pessoas dividindo o fardo fica mais leve. Certo? Então, essa é a ideia das cantinas, das rifas, dos sorteios, de outras medidas de arrecadação que a gente faz aqui na igreja. Muitas vezes é para custear uma falta que veio de outro lugar. Percebe? Além disso, a nossa igreja tem muito projeto desenvolvendo. Pensa num povo animado aqui. As crianças têm projetos, os adolescentes têm projeto, os jovens têm projeto, o grupo de louvor tem projeto. Irmão, todo mundo aqui quer alguma coisa. Todo mundo quer chegar lá. Não, a gente precisa de um som novo, então vamos trabalhar para ter um som novo. Ah, não, a gente precisa de uma câmera nova. Ah, a gente precisa de melhorar as cadeiras da salinha. Não, mas bom seria mesmo se a gente reformasse essas cadeiras. Bom, e aí, irmão, o que não falta é projeto. Então, para isso a gente não dá para arcar com tudo. Aí a gente vai ter que fazer o quê? Medidas alternativas. Para que tudo funcione, alguém vai ter que pagar a conta. Alguns meses atrás, um amigo meu, a gente estava conversando, comendo uma pizza, conversando, e aí ele perguntou, como é que tá a igreja e tal, e aí com as pessoas mais próximas a gente acaba se abrindo mais, não, e aí, tá dando tudo certo, tá conseguindo resolver tudo, e aí eu falando para ele de algumas dificuldades, falando para ele de alguns sonhos que a gente tinha, que a gente sempre tem sonho, a gente sempre tem projeto. Esse dia o irmão falou assim, pastor, a gente vai juntar um dinheiro e qual que é o primeiro projeto? Parece que tem tantos projetos na igreja. Falei, o primeiro é a fachada, irmão. Depois que a gente fizer a fachada, a gente vai nos outros. Ele, então tá bom. Então, agora estamos trabalhando em prol da fachada. Ok. Mas esse amigo meu chegou e falou assim, Eberson, é errado. Eu poderia, por acaso, dar o meu dízimo na sua igreja? Aí eu falei assim, não, poderia não. Por que não poderia? Porque a gente devolve o dízimo onde a gente é alimentado e onde a gente é cuidado. Se você congrega naquela igreja lá, que a gente conhece, você tem que dar o seu dízimo lá. Porque se alguma coisa acontecer com você, quem vai cuidar de você é o seu pastor. O dia que você estiver no hospital, quem vai te visitar é algum dos pastores dessa igreja. No dia que falecer alguém da sua família, quem vai fazer o culto fúnebre provavelmente vai ser eu ou algum outro dos pastores. O dia que você passar alguma dificuldade financeira, o dia que você precisar de uma cesta básica, é essa igreja aqui que vai ajudar a sua família. Então a gente devolve o dízimo, a gente contribui, é onde a gente é cuidado. E aí alguém vai dizer assim, pastor, mas vamos lá. A igreja dele precisa do dízimo dele? Eu acho que não. E ele ganha bem? Ele ganha muito bem. Então por que o senhor não aceitou? Porque não é assim que funciona. A gente não negocia a qualquer custo. Percebe? Nós precisamos ser cautelosos. O certo continua certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Já teve pessoas da nossa igreja que eu já vi outros pastores assediando, não, lá na sua igreja precisa de ajuda, não, você tem que ofertar aqui, você tem que dizimar aqui. Eu falei, né? Nós temos que ser cuidadosos com isso. Eu ouço muitos pastores na internet, mas a igreja onde eu sirvo se chama Assembleia de Deus de Anápolis, do bairro Dom Pedro II. Amém, irmãos? Então, dito isso, pastor, como é que a gente deve proceder com o dinheiro na igreja? Entenda que, ao falar do dinheiro da igreja, nós não queremos dizer que você tem obrigações. Mas se você entender que você faz parte de tudo que acontece aqui, a contribuição vai ser voluntária. O pastor que geralmente pede oferta nem vai precisar terminar de falar, você já vai estar abrindo seu celular, você já vai estar pegando a sua carteira, porque você faz parte. Você é da família. Então faz sentido
Então, além disso, é uma forma de adoração e gratidão. Você não vai devolver o seu dízimo ou ofertar para ter. Tá? Eu vou dar o dízimo aqui para ver se Deus abre a porta. Não, irmão, a ideia não é essa. Eu vou ofertar 100 para Deus me dar 100 mil. Não, irmão. Não é isso. Às vezes, as pessoas que estão encarregadas de fazer um momento de oferta, às vezes elas ficam tão pressionadas que elas acabam fazendo promessas que Deus não mandou elas fazerem. Elas acabam falando coisas que Deus não mandou elas falarem. Sabe por que a gente devolve o dízimo? Não é porque Deus vai dar, é porque Deus já deu. Sabe por que a gente oferta na casa do Senhor? Não é porque Deus vai dar, é porque Deus já deu. Nós estamos agradecendo, nós estamos louvando, nós estamos sacrificando a Ele em adoração, através do dízimo e da oferta. Amém, irmãos? Quando nós, então, devolvemos o nosso dízimo, quando nós ofertamos, nós estamos dizendo assim, Senhor, isso é tão importante para mim, que eu vou separar aqui um percentual para te devolver. O Senhor é o Senhor que reina sobre as minhas finanças. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com o meu salário é entregar as minhas primícias. Esse é um princípio que eu tenho apresentado. Esses dias, irmãos, eu recebi, e aí eu ia devolver o dízimo. Só que aí tinha uma conta aqui na igreja para pagar, eu falei assim, acho que eu vou devolver o dízimo pagando aquela conta. Né? Que eu ia unir o útil ao agradável. Só que eu tinha outras despesas para pagar. Eu não posso pagar as outras despesas antes de devolver o meu dízimo. Aí eu saí de casa, vim aqui na igreja, abri a porta, por quê? Porque o boleto estava aqui, irmão. Peguei o boleto, resolvi a situação, completei o meu dízimo. Agora eu posso ver as outras coisas. Todo mundo tem que fazer assim? Não. Essa é a minha forma que eu encontrei de honrar o Senhor. Quando cai o meu pagamento, o primeiro é do Senhor. Quando eu vou acertar com Moisés, falo, Moisés, nem me dá o dízimo, já lança ele aí no sistema. Eu já pego descontado. Tem gente que desconta o imposto de renda, o meu desconto o dízimo. Então, irmãos, por quê? Foi a minha forma que eu encontrei para adorar a Deus. Então, pastor, então o senhor está falando agora que eu tenho que dar 10% todo mês, é isso mesmo? Não. A alíquota, o percentual, eu acho que 10% é um bom ponto de partida. Como assim um bom ponto de partida? Você não tem a obrigação de dar 10%. Eu não trato 10% como mínimo. E nem como máximo. A Bíblia diz, cada um contribua conforme propor no seu coração. Mas a Bíblia diz também, 2 Coríntios 9:6, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. O que semeia com fartura, também colherá com fartura. A Bíblia fala ainda em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 3 e 4, que os irmãos da igreja da Macedônia, eles tinham o prazer de ofertar. Eles davam além do que podiam às vezes. E aí alguém fala assim, não, é porque alguém estava pressionando eles. Alguém estava obrigando eles. Aí o versículo seguinte, Paulo vai dizer assim, não. E eles insistiram em contribuir. Eles falam assim, não, olha só, não pode acabar o culto sem eu dar a minha oferta. Eu preciso, por quê? Porque eu preciso prestar o meu culto a Deus também através do meu dinheiro. É assim que aqueles irmãos entendiam. Não, pastor, o senhor dá 10% de dízimo? Não. Eu entendo que eu posso dar mais. Então você vai obrigar todo mundo a dar mais? Não. Eu não posso te obrigar nem mesmo a dar o seu dízimo. O que eu posso fazer é te instruir. A igreja não pode te obrigar. A igreja precisa te instruir. Então, hoje eu estou aqui para te instruir. Hoje eu estou aqui para te orientar. Eu não vou ficar fiscalizando quem fez o Pix, quem não fez. Eu não vou ficar abrindo o sistema da igreja para saber quem colocou o nome no envelope e quem não colocou. Não, irmãos, nós não precisamos disso. Quando chega a consagração de obreiros, um dos itens que está lá é dizimista? A gente coloca sim para todos. A gente entende que as pessoas são.
E aí, às vezes, eu peço pro irmão revisar a ficha. Se ele não for, irmão, aí ele tá mentindo na ficha. Então, irmãos, perceba isso. Eu estou aqui para lhe lembrar que tudo que sou, tudo que somos, tudo que temos, foi o Senhor que nos deu. E quando nós trazemos os nossos dízimos e oferta diante dele, nós estamos honrando, dizendo quanto ele é importante nas nossas vidas. Nós estamos dizendo que ele está acima do dinheiro. Estamos dizendo que diante dele dinheiro não tem valor. Se não for para glorificar o nome dele, a gente nem quer dinheiro. É isso que a gente está dizendo. E a questão é como é que você vai receber essa instrução. Não cabe a mim, tá bom? Eu estou aqui fazendo a minha parte. A Bíblia diz que os pastores devem instruir as ovelhas. Os pastores devem ensinar as pessoas. Eu estou aqui para ensinar, eu estou aqui para te instruir. E se alguma coisa não ficou clara, eu estou à sua disposição. Pastor, eu quero entender melhor. Eu quero conversar com o senhor sobre isso. Eu estou à sua disposição. Assim como os nossos tesoureiros da igreja também estão à disposição. Assim como os outros pastores também estão à disposição. Agora, se a igreja ou aqueles que recebem essa contribuição não administra como deveriam, a gente já viu isso muitas vezes, você como igreja tem o direito de cobrar transparência. Às vezes você fala assim, pastor, eu estou vendo o senhor arrecadando dinheiro para a fachada e a fachada não sai, e aí? Aí a gente vai te explicar o que está acontecendo. A gente vai ser transparente com você. Mas não permita que o erro de outros o faça negligenciar a sua forma de adorar a Deus. Como eu disse no início, eu já vi muitas pessoas questionarem os dízimos e ofertas quando viram pastores, líderes, ostentando uma vida de riquezas, esbanjando aquilo que supostamente for adquirido através das contribuições dos crentes. Sabe por que eu digo supostamente? Porque muitas vezes as opiniões, elas são precipitadas. Muitas vezes, eu não estou dizendo todas. Estou dizendo muitas vezes. Porque eu quero falar duas coisas sobre isso. O bom profissional, ele costuma ser reconhecido financeiramente, concorda comigo? O bom funcionário é promovido. O bom funcionário tem aumento de salário. O bom funcionário ganha bem. Concorda comigo? Só que na igreja a gente pensa, não, pastor não pode ganhar bem. E aí a gente esquece, por exemplo, né, que ele está prestando um serviço. E então nós temos que ser cautelosos quanto a isso. Se em algum lugar as pessoas que administram a igreja concordarem de dar determinado valor para um pastor, para um cantor ou para qualquer líder, e essa pessoa receber uma excelente remuneração, quem deu e quem recebeu é que vai prestar conta diante do Senhor. Você está entendendo? Então não cabe a você. Eu dei para a igreja administrou mal. Não é problema seu. É de quem administra. Aí é responsabilidade da liderança da igreja. Fulano de tal cobrou um valor alto para cantar na igreja. Irmão, ele vai prestar as contas com o Senhor. O que a gente pode fazer? Não pagar o que estão pedindo. A gente faz a Semana da Família aqui todo ano. A gente liga, queria te chamar para ir na Semana da Família. É tanto. Então Deus abençoe. Nós não vamos inflacionar. Agora fala, como é que é? Não, é uma oferta. Então, uma oferta a gente vai te dar. Não, mas a oferta é de tanto. Então não é oferta, é cachê. Cachê a gente não vai dar, não. Simples assim. Mas também, o fato é que também a gente não pode se admirar que alguém que cuida de 1000 pessoas ganhe mais que alguém que cuida de 100.
é provável que quem cuida de 1.000 vai ter 10 vezes mais trabalho que quem cuida de 100. Então, se ele ganhar 10 vezes mais, não tem problema nenhum nisso. Ou se tiver 10 pessoas recebendo também, não tem problema. A gente tem a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Inclusive, a quem muito é dado dinheiro, tá bom? Eita glória. Pensando bem, eu nem quero ser tão rico assim, pastor. Em segundo lugar, irmãos, eu lembro mais uma vez que tudo que nós temos foi o Senhor quem deu. A pessoa que recebe muito e usa mal, vai prestar contas. Aquele que ganha o dinheiro ilicitamente, também vai prestar contas. Mas aquele que recebe mal e usa mal, também vai prestar conta. Todo mundo vai prestar conta daquilo que recebeu, das oportunidades que teve, daquilo que fez. Quando esse momento chegar, como é que vai ser, irmãos? O que você acha que Jesus vai dizer para você? Gastou muito, hein? Será que Jesus vai dizer, servo bom, fiel? Foste fiel sobre o pouco, e sobre muito te colocarei. Ou será que Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade? Eu volto lá no versículo início. Praticar a iniquidade é ser hipócrita. Às vezes querer pagar os pecados com o dízimo e oferta. Não, dízimo e oferta não paga pecado. Ou às vezes achar que um testemunho nos isenta de ter que contribuir. Não, a Bíblia não está dizendo isso. Então, se o dinheiro tem, de alguma forma, te atrapalhado a servir Jesus, eu preciso te lembrar o que está lá em Lucas 14:33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciam tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então, irmãos, se o dinheiro é o seu dono e não o contrário, alguma coisa está muito errada. Assim como se o dinheiro tem tido mais espaço nesses púlpitos, nesse aqui, qualquer outro púlpito, do que a mensagem da cruz, isso também está muito errado. Sabe o que é curioso? Muita gente fala assim, nossa, igreja tal só fala de dinheiro. E tem um monte de gente lá. O ensino errado e o povo feliz com aquilo que está errado. Então, nós não estamos aqui para pregar teologia da prosperidade, tá? Se quando você viu o tema, você achou assim, é hoje que eu vou receber a minha bênção, é hoje que eu vou pegar a minha chave, é hoje que a porta vai abrir. Não, você vai sair daqui chateado. Porque Deus me trouxe aqui hoje para lembrar que Ele é Deus, inclusive nas nossas finanças. Que Ele reina, inclusive na nossa conta bancária. Que Ele demonstra a sua fidelidade, inclusive nos dízimos das nossas ofertas. Amém, irmãos? Amém. Deus nos deu dinheiro. Amém? Para que através dele, Ele seja glorificado. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar?